Boa tarde, pessoal. Conforme conversamos ontem, né? O professor vai postar a gravação da aula, do conteúdo, explicando certinho, né? O que a gente está vendo, depois posta a atividade para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai começar uma disciplina nova para vocês, que é filosofia, assim como também a gente vai ver ainda hoje a sociologia, tá? Então, como o conteúdo de filosofia é um pouco extenso, o professor dividiu em duas aulas. Hoje a gente vai fazer a introdução, né? Vai ser uma introdução bem rápida, breve, vai ter uma única atividade, tá? Então a gente vai discutir basicamente o início da filosofia, né? E semana que vem a gente finaliza esse conteúdo, tá? Então não se preocupe, é uma disciplina nova, mas é uma disciplina muito boa, muito interessante, assim como sociologia, e a gente vai trabalhar com calma, tá bom? Então vamos lá. Anote no seu caderno suas dúvidas, anote certinho o conteúdo, tá? Porque isso vai ser cobrado. Vocês estão no ensino médio, né? E agora as coisas vão puxando um pouco mais, tá? Então vai exigir de vocês cada vez mais responsabilidade, principalmente quando se trata de uma disciplina de filosofia, que é o que a gente vai trabalhar, né? A questão da coerência, da ética, do respeito, do compromisso, do trabalho. Então tudo isso vai ser abordado e a gente precisa pôr em prática. Então vamos lá. O surgimento da filosofia na antiga Grécia. Tudo que a gente sabe, né, pensa e estuda está relacionado com a cultura dos gregos lá atrás, né, com o surgimento da filosofia. Mas, analisando, a gente sabe que essa filosofia ela foi uma resposta dos gregos aos problemas reais que aconteciam na sociedade, certo? Porém, levando em conta o que? Contribuições de outras culturas. Então, nessa mesma filosofia que a gente vai abordar e estudar, a gente pode voltar, por exemplo, 5.000 anos atrás e encontrar no budismo, né? Encontrar lá no Extremo Oriente, nas primeiras civilizações egípcias, a mesma tentativa de atribuir uma outra noção de realidade, né, de lógica, de racionalidade às questões do dia a dia, certo? Mas os gregos atribuíram a si todo esse conhecimento, foi assimilado, né, e modificado de acordo com a sua realidade e assim passado para a sociedade ocidental, como é o caso da nossa. Então a palavra filosofia, ela é grega, certo? Composta por duas outras. Então vamos aqui, ó, filo. Deriva-se do que? Filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. E Sofia, que quer dizer o que? Sabedoria. E dela vem a palavra sopros, ou seja, sábio. Então, nada mais é do que o que é filosofia? É o amor pela sabedoria, certo? Então, quando a filosofia nasce lá na Grécia, lá atrás, quando ela é trazida para a nossa realidade, ela simplesmente procura o quê? Organizar o pensamento de uma maneira racional, ou seja, compreender o universo usando a razão e assim acabando com o mito. O mito é o que a gente vai ver na semana que vem, mas em breves palavras, né, é basicamente você procurar compreender uma realidade através de ficção. Por exemplo, um raio, que foi um Deus quem jogou, uma sociedade sofre porque Deus está zangado, né? Ah, isso foi obra de bruxaria. Não. A filosofia quando nasce, desculpa pessoal, a filosofia quando ela surge, quando ela nasce, ela procura o quê? Interpretar a sociedade de uma forma realista, interpretar aquilo que estava acontecendo de uma forma real, né? Ela é atrelada ao que? O amor pela sabedoria, pelo que é o certo, pelo que é o correto, pelo que é coerente. Inventor da palavra. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C.,
a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e aquela sabedoria completa pertence aos deuses. Só lembrando que na Grécia Antiga, né, tínhamos muitos deuses. Tinha deus da guerra, deus do sol, deus do amor, da fertilidade, né, deus de tudo. Mas que aos homens, né, eles poderiam desejar a sabedoria, amá-la, e a partir do momento que você ama a sabedoria, deseja ter a sabedoria, você se torna o quê? Filósofos. Todos nós podemos filosofar, porque a filosofia ela busca o quê? Conhecimento, certo? Que conhecimento que é esse, professor? Na nossa atualidade, o que é buscar esse conhecimento? Né? É buscar o conhecimento racional, o conhecimento lógico, aquele sistemático sobre a realidade natural e humana também, né? Buscando conhecimento sobre a ciência, sobre a política, questões éticas, questões de respeito pelo outro, compromisso com os estudos, por exemplo, pode ser entrar dentro desse contexto, né? Assim, vamos perceber, por exemplo, que dentro do contexto de filosofia se vale mais perguntas do que respostas sem fundamento. E é isso que a filosofia buscava. É isso que é uma atitude filosófica. É você não aceitar, né, de braços cruzados a realidade que você se encontra, né? É você aceitar de maneira passiva o descontentamento, né, o infortúnio, é aceitar de forma relaxada às vezes o que está acontecendo e não se impor. Então, em filosofia se vale mais perguntas do que respostas vazias. Então, o que é, como é, por que é, fazem parte dessa atitude filosófica, certo? Da atitude da filosofia. A gente tem algumas contribuições aqui da Marilena Chauí, certo? Vocês vão poder ler o material dela depois, tem uma atividade relacionada ao seu pensamento. Ela é uma professora, né, da USP, professora de filosofia, muito conceituada dentro do contexto da história do nosso país na filosofia, e ela busca basicamente que as pessoas, né, que a gente passe o quê? Parar e pensar. Simplesmente isso, parar e pensar o quê? Né? Que a gente abandone a ingenuidade, os preconceitos, né? Parar de se deixar guiar pela submissão de algumas ideias, que a gente busque compreender o mundo, a cultura, a história, né? Conhecer o sentido das criações humanas, tanto na arte, nas ciências, na política. Cada um de nós, né, devemos interpretar a nossa sociedade de forma consciente, procurando, a partir de nossas ações, das nossas práticas, desejar a liberdade, não a liberdade em si de ir e vir, mas a liberdade intelectual, certo? Então, parar e pensar, né, no que é verdadeiro, certo? A dúvida faz parte desse contexto. Assim, podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. Porque a partir desse momento que você tem a dúvida, que você busca se autoconhecer, você está praticando os primeiros passos da filosofia, certo? Então a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que ao contrário podia ser conhecido por todos, através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade, pode ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos. Ou seja, a filosofia ela busca que você entenda que dentro da sociedade somos todos iguais. Não há privilegiados, certo? O segredo da vida, o segredo do sucesso, o respeito é para todos. Não existe escolhidos por divindades, como lá atrás se imaginava, né? Que algumas verdades eram somente reveladas a algumas pessoas.
Não. A partir do momento que você usa a razão, o seu conhecimento, tudo isso faz parte do contexto da sociedade. Isso faz parte da filosofia, tá bom? As perguntas que movem o mundo e sempre moveram os primeiros filósofos eram justamente essas aqui, que são as mesmas que a gente ainda usa no dia a dia, né? Por que nascemos? Por que morremos? Por que tudo muda? Por que uma doença acontece? Por que um ente querido nos deixa? Certo? Por que as coisas se tornam opostas? Por que nada permanece idêntico? Por que tudo muda? Quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos? Certo? O que nos aguarda à frente? Então eram perguntas essas que antes acreditavam que somente os deuses poderiam responder, mas que agora você usando sua capacidade de razão, de raciocínio, você tem a capacidade de interpretar a realidade e mudar o futuro, certo? Então os historiadores da filosofia dizem que ela possui data e local de nascimento, que foi lá atrás, né, com Tales de Mileto, lá no ano 2585 a.C., né? Mas em si não teria sido a primeira produção filosófica, mas foi a responsável por separar o que seria razão e o que seria mito, tá bom? Então, mito a gente vai ver na semana que vem, tá? O professor deixou uma atividade bem interessante sobre a professora Marilena. Então, isso que eu quero que vocês façam. Dê uma olhada novamente no slide, pare para pensar, reflita o que é verdade e o que não é, reflita sobre os seus pensamentos, sobre o seu comportamento, sobre sua dedicação aos seus estudos. Tudo isso faz parte da filosofia, certo? A partir disso, entre em contato com o professor se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, tá? Procure se dedicar ainda mais a essa disciplina, porque ela vai ficar nesse campo. É no campo do raciocínio, campo da razão, da discussão, do diálogo, da reflexão. Isso é filosofia. É você se tornar o quê? Amigo, ter amor pela sabedoria, procurar mudar seu comportamento e fazer assim da sociedade, de quem está do seu lado, né, uma, digamos assim, uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Então depende das suas atitudes agora, certo? Então o professor vai postar a atividade, faça a leitura do material. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor. Esse material vai se trabalhar dessa forma, é um material simples, vai se trabalhar de forma breve, para que vocês possam refletir sobre essas práticas filosóficas. Tá bom? Então, se cuidem.